Olá, seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo dos meus 10 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafios, força e transformação. Os nomes serão fictícios por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família, mas as histórias são verdadeiras e potentes. Este podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, sobre o que é parir, o que é ser cuidada ou não, nesse momento tão delicado e poderoso. Espero que cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve. A sementinha do parto natural, respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. Eu falo de Bauru, da minha cidade, e também tudo o que atravessa um nascimento: corpo, sistema, cultura, medos, violências e muitas vezes luz. Vou contar para vocês um pouquinho desse episódio de número 6, chamado Não é necessário ninguém para parir. Essa gestante, ela chegou com um histórico de uma cesariana anterior, com zero possibilidade de escolhas, assim, médico muito cesarista e um bebê pélvico na primeira gestação que ela não teve oportunidade de fazer nenhum tipo de manobra, de exercício que facilitasse ou que mudasse o cenário daquela gestação. Essa mulher chegou para nós também com uma perda gestacional e com um desejo muito grande de fazer diferente dessa vez. De fato, esse bebê seguiu o pélvico até a reta final da gestação. Mesmo tentando de tudo, acupuntura, vários exercícios por várias semanas, moxa diariamente, o bebezinho seguiu sentado. Então, a última possibilidade seria VCE, e essa paciente muito determinada, né, mesmo sem apoio, tá? Ela não tinha assim muito apoio da família, né? Das pessoas assim em volta, ela não podia nem comentar muitas vezes, né? Que esse era um desejo do coração dela de passar pela experiência do parto, enfim. Mas ela fez o procedimento e graças a Deus foi bem sucedido. A gente conseguiu que o bebê ficasse na posição cefálica e assim seguimos. Então estava muito bem a gestação, uma gestação muito saudável, né? Desconfortos dentro do normal e esperado. E de repente rompe a bolsa da paciente. Ela entra em contato com a gente, né? Informando já no finalzinho assim do dia, comecinho da noite, que tinha rompido, né? Mas ainda continuava sem contrações. Essa mulher seguiu com a sua vida, né? À noite também começou a ter umas pequenas contrações, mas a gente decidiu que era hora de tentar descansar e se o processo começasse a acontecer, né, acelerar as contrações e o desconforto aumentasse, que ela ia acionar a gente. E de fato ela ligou no início da madrugada, acho que era por volta de 1 e pouco da manhã, mais ou menos, que as contrações elas pegaram um ritmo, né? Começaram a ficar ali de 3 em 3 minutos e ela sentiu essa necessidade da nossa presença, principalmente do seu marido, né? Que também gostaria que a equipe já estivesse ali. Essa mulher também tinha o desejo do parto domiciliar e a gente bateu o martelo definitivamente nesse dia anterior do nascimento, porque ainda, né, tinha várias questões envolvendo e tal, mas ela disse não, vai nascer em casa, então vamos à equipe completa, né? Ela teve o privilégio de ter realmente uma equipe completa, inclusive com a fisioterapeuta pélvica, né? E nós fomos para casa dela, inicialmente eu como doula e a físio, né, era em outra cidade. Nós chegamos lá, mas o trabalho de parto estava assim, querendo ir, de vez em quando voltava, ainda não estava bem um trabalho de parto ativo.
Mas pelo fato de ser em outra cidade, acabamos optando por ficar por lá e dormir junto com ela, né? Ela descansando no quarto dela, a gente deita um pouquinho na sala. Então, seguimos assim até o raiar do dia, assim, por volta de umas 5h30, perto das 6. Eu fui lá no quarto dar uma conferida como estava, e ela já estava um pouco mais incomodada. Então, fui acompanhando as contrações, assumi a marcação para ter uma ideia de como estava, até para ver se a gente já precisava chamar a equipe, né? E como não estava ainda aparentemente evoluindo muita coisa, pouca perda vaginal, né, com poucos sinais assim de que teríamos evoluído muito, eu acabei chamando a enfermeira para que ela viesse e a gente tivesse um parâmetro também, até ter um direcionamento caso, né, o bebê de repente não está numa posição legal, para a gente agir de uma forma mais direcionada. Então a enfermagem chegou por volta de umas 8 da manhã e quando avaliou, de fato a gente não tinha caminhado tanto assim, né? A gente tinha um bebê alto que não estava ali forçando aquele colo, né? Provavelmente por isso que a gente ainda não tinha uma evolução tão grande no trabalho de parto e, e um bebê que estava ali bem flutuante, né? Então se não me engano, gente, eu acho que era por volta de uns 4, uns 5 de dilatação que a gente tinha. Então, vamos lá, né? Começamos a movimentar ela, então vamos, né, fazer vários exercícios, vamos fazer uma sessão de acupuntura para que a gente consiga evoluir melhor nessas contrações. Então, ficar mais em pé, mais ativo também tende a ajudar, porque até então ela tinha ficado só deitada, né? Mas o curioso desse parto, gente, para vocês entenderem assim, um pouquinho, né, do porquê desse título, que não é necessário ninguém para parir, né? No dia anterior, a gente teve uma conversa bem interessante, no sentido assim, né? Ela sentiu de trazer a fisiopélvica para o parto também. Ela veio perguntar para mim se tudo bem, porque a fisio também era doula, né? Se tinha alguma questão para mim. Eu falei, de forma nenhuma. Se é um desejo do seu coração, é muito bem-vindo. Inclusive, vem para completar e somar na equipe. A gente acaba dividindo os trabalhos, principalmente no parto domiciliar, tem, né, tarefa e trabalho para todo mundo. Eu falei, então, fique à vontade. Eu falei, mas lembrando que o principal é que você tem que ter confiança em você, né? Que na real não precisa de nenhuma de nós presente no seu parto para que o trabalho de parto aconteça. É você, a sua bebê e Deus, né? Você recebe a benção dele ali, a natureza vai agir, vai acontecer, e seu bebê nasce, você não precisa de ninguém. E ela trouxe uma angústia desse tipo, de olha, é verdade. Às vezes eu acho que eu acredito mais em vocês, na equipe, naquilo que vocês me falam, do que em mim mesma. E aí eu trouxe essa reflexão para ela. Falei, não, então, peraí, né? Você tem direito de ter quem você quiser junto no parto, mas o principal é acreditar que a potência toda está em você e na sua filha. São vocês que vão fazer o trabalho. A gente está aqui só para facilitar, para apoiar, mas que quem vai executar e viver essa experiência verdadeiramente são vocês duas e vai dar certo, né? E incrivelmente no dia seguinte rompe a bolsa, essa mulher entra em trabalho de parto, né? E o que aconteceu, gente? Depois que a gente levantou ela só queria dormir. Então, enquanto a gente estava fazendo os exercícios, ela estava de olho fechado. Logo ela já queria sentar. Ela falava, ai, deixa eu descansar, deixa eu dormir. Ela atendia poucos dos meus comandos. Se eu precisava dar uma orientação para ela, se alguém precisava sugerir alguma coisa, a gente tinha que aproveitar assim que acabava uma contração, porque em seguida ela apagava, ela me deixava falando sozinha, eu até brincava, eu fazia assim, cri, 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 porque eu ficava totalmente no vácuo. E olha como é, né? Como, assim, eu acho que foi um processo dela de se desligar completamente para lidar com aquela dor de contração, porque a gente percebe que para algumas mulheres parece que a dor ela não é tão intensa ou demora um pouco mais para ficar intensa. Só que para ela não. Aparentemente, desde essa fase que a gente estava passando ali de uma fase latente para a fase ativa, já estava com um limiar de dor assim
chegando ali, né, no seu limite mesmo, já estava mais alto. Então, acho que foi uma forma dela ir para a Partolândia e o principal, de se desligar de tudo e viver um processo que era só dela e da bebê, né? Algo que foi muito interno, visceral ali das duas. Então, era muito engraçado, porque aí as coisas foram evoluindo um pouco, né? A gente fez alguns exercícios, fez acupuntura e ela simplesmente foi para a cama depois de algumas coisas, falou, ah, não, deixa eu deitar mais um pouco, a gente ajeitou ela numa posição mais lateralizada para facilitar essa questão de repente, da descida do bebê também, de ganhar mais espaço, né? E daqui a pouco ela começou a fazer uns puxos. Eu falei, ué, mas como assim puxo se não faz tanto tempo assim que a gente tocou, né? Que teve essa avaliação. Aí esperei mais um pouco, aquilo continua a se apresentar. Falei, nossa, acho que eu vou ter que chamar a enfermeira de novo, né? Para dar uma conferida de como tá isso aqui. E de fato, quando a enfermeira veio avaliar, ela falou: olha, a gente tem um set de dilatação, mas o bebê desceu aquilo que a gente precisava. Então, é por isso que provavelmente agora ela está sentindo essa vontade de empurrar, porque agora o bebê já está mais baixo. Então, algumas mulheres acabam apresentando isso. Mas ela ainda ficou oscilando um pouco entre às vezes fazer um puxozinho, às vezes não e tal. Mas logo aquilo engrenou. Então a gente resolveu pôr ela na banheira para ela tentar relaxar um pouco também, né? E seguimos ali por mais um tempo. E depois a gente preferiu que ela saísse, de repente se colocasse em uma posição um pouco mais verticalizada para ver se a bebê aparecia logo, né? Se esse expulsivo terminava logo. E então ali na banqueta ela conseguiu se posicionar melhor e parece que fazer um puxo com mais potência, assim, né? E então, para vocês terem uma ideia, a gente fez os exercícios por volta de umas 10, 11 da manhã, mais ou menos. E cerca de 2 horas da tarde nasce a nenenzinha. Então veio num parto assim bem potente, né? O pai ele tinha muito medo assim, tanto do parto normal quanto de entrar para ver o filho nascer, mesmo se fosse uma cirurgia, mas minutos antes ali do nascimento, né? A gente precisou pedir um top seco para colocar e ele precisou entrar no quarto, assim, era um ambiente, né, todo feminino, mas de repente veio essa presença do pai, a gente conseguiu colocar ele atrás dela ali para ver o nascimento da filha. Então foi lindo, assim, foi muito emocionante. Ela tinha vários louvores, assim, tocando, né, acompanhando ali todo esse processo. E a gente foi cantando, assim, com ela também. E mesmo ela desligando, a cada contração, ela desligando, né, desde ali de manhã, ela foi passando, até que, né, 2 horas chega essa bebê. Então, é um parto de muita vitória. Depois eles ficaram ainda ali, né, no contato pele a pele, curtindo o neném, teve a dequitação da placenta. E o que aconteceu foi que nem tudo sai conforme o planejado, né? Ela atingiu esse desejo que ela queria, mas foi uma mulher que acabou sangrando um pouco mais durante, né, o nascimento ali da bebê. E teve uma laceração de grau 3. Então, feche em casa as lacerações que são de grau 2. A partir disso, normalmente precisa de um médico para fazer a sutura, né? Para ficar tudo bem perfeitinho ali, ter um acompanhamento mais de perto. A questão da medicação também tem que ser prescrita pelo médico. Então, por esse motivo, a gente precisou encaminhar eles para o hospital. Mas essa mulher esteve assim muito feliz, era uma preocupação nossa, né? Se mesmo o desfecho final, né, não sendo aquilo que ela planejou, se teria ficado algum trauma nesse sentido, né? Se alguma frustração envolvendo essa transferência, né? Ou uma laceração maior do que o desejado, mas muito pelo contrário.
Uma mulher que ficou muito feliz, muito satisfeita, sabe? Um exemplo de fé para nós que trouxe assim que, né, que se Deus permitiu que ela passasse por isso, que faz parte do propósito da vida, né, deles e que é para a santificação da família deles e que estava tudo certo, que ela, né, estava passando ali e logo já estaria em casa e ela passaria tudo de novo se fosse necessário. E o maior aprendizado também é que ela diz que em tudo na vida dela ela começa e desiste, né? E dessa vez ela falou: eu vou conseguir, eu vou até o fim. E ela saiu se sentindo uma vitoriosa e com certeza foi uma mulher incrivelmente vitoriosa. Que, né, se a gente não estivesse ali, ela tinha parido a filha dela da mesma forma, porque ela não fazia pedidos para nós, muito pelo contrário, ela se entregou por completo. Então, obrigada você por estar até aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que de alguma forma ele te ajude a nascer ou a renascer mais conectada com a sua força. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém, me segue lá no Instagram. Por lá posso receber suas dúvidas, sugestões e comentários. Vai ser um prazer te ouvir também e até a próxima.